Chegando no meu país de número 107, Suriname. Aqui é a entrada do Suriname no aeroporto de Paramarimbo. Vamos para mais uma aventura. Agora estamos no Suriname, na sua capital, Paramaribo, o meu país de número 107, como eu havia já dito. Vamos fazer um tour por esse país e desvendar os mistérios que tem aqui no Suriname. Estou aqui em frente à Catedral de São Pedro e São Paulo, no centro da cidade de Paramarimbo, Suriname. Essa catedral ela é muito famosa porque é uma das maiores igrejas totalmente feitas de madeira. Interessantíssima. A atual diocese de São Pedro e São Paulo, desde 1817, recebeu status pela Prefeitura Apostólica e pelo Viriato Apostólico Jacobs Goff, como primeiro vigário apostólico. Em 1865, o Papa Pio IX atribuiu a missão em Suriname, o ramo holandês dos redentoristas, e a partir de então, todos os vigários missionários do país eram membros dessa congregação, onde pertence essa igreja. Olha os detalhes dessa igreja. O interessante é que ela é completamente, tudo nessa igreja é feito de madeira. Ela é uma das maiores igrejas no mundo, totalmente construída em madeira. Vamos dar uma olhadinha aqui nela para vocês verem. E fica bem no centro de Paramarimbo. Super fácil o acesso. Aqui na frente da Catedral de São Pedro e São Paulo, vocês podem ver essa outra construção, toda em madeira. Aliás, aqui em Paramarimbo, no centro, 98% das construções são totalmente feitas, pelo menos a estrutura externa, em madeira. São casas estilo coloniais, desde a época da fundação do país e da cidade de Paramarimbo. Aqui, Paramaribo, a capital do Suriname. Paramaribo é a capital e maior cidade do Suriname também, viu? Com a população de cerca de 250 mil habitantes. Olha, estamos bem no centro aqui de Paramaribo. A cidade está localizada às margens do rio Suriname, distando mais ou menos uns 15 quilômetros do Oceano Atlântico. Os principais produtos aqui do país do Suriname são bauxita, cana-de-açúcar, arroz, cacau, café, rum e madeiras tropicais que são exportadas daqui do país. A cidade também manufatura cimento, tinta e cerveja. Aqui na frente é um monumento Hellstone, um monumento histórico aqui que fica também no centro da capital. Aqui na frente é a igreja, chamada Igreja Central. É uma das primeiras igrejas construídas aqui em Paramaribo. Aqui, Paramarimbo, foi uma área dominada pela Grã-Bretanha desde 1630 e em 1650 a cidade tornou-se a capital e mais nova colônia britânica. O território foi então disputado entre os britânicos e os holandeses, né? Ficando sob domínio holandês desde 1815. A independência do Suriname aconteceu em 1975. Seus cidadãos são formados principalmente de indianos, indígenas, javaneses, africanos e descendentes de holandeses. Paramarimbo tem um museu, uma catedral aqui no centro, fortes, canais remanescentes desde a época holandesa. O centro histórico da cidade é desde 2002 reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Não podia deixar de mostrar a vocês um dos entretenimentos do final de semana, um tour musical.
Aí é um ônibus que eles, dia de domingo, saem aqui para se divertir. É tipo quase o trio elétrico aí do Brasil. Percorre todo o centro com a música bem animada. Todos bem alegres, ó. Eu vou mostrar a vocês, talvez, um evento que só aconteça aqui no Suriname e em Paramaribo. Duas religiões que ao longo do mundo inteiro vivem em conflito, que são os muçulmanos e os judeus, e que agora tá acontecendo até lá no Oriente Médio, como sempre esses conflitos. Aqui no Suriname não, aqui no Suriname eles vivem em perfeita harmonia. Uma sinagoga do lado de uma mesquita e eles convivem pacificamente. Vou mostrar a vocês. Aqui, ó, aqui é a sinagoga. A principal sinagoga daqui do Suriname. E ao lado dela, sinagoga enorme, essa sinagoga daqui de Suriname. E aqui, ó, aqui é a entrada principal da sinagoga. Dei um zoom para vocês verem melhor. E ao lado dessa sinagoga, colada, vizinha mesmo, a maior mesquita do Suriname. Isso não deixa de ser uma curiosidade e provando para todo mundo que as religiões podem ser amigas e não ter conflitos. Isso seria maravilhoso, não é mesmo? Agora aqui mais bem de perto, aqui ó, a mesquita, a principal mesquita do Suriname, para vocês verem. Ó, aqui ainda tem um centro cultural. Uma maravilha, muito bonita. Aqui dá para vocês ver os detalhes. E como eu disse, do ladinho da sinagoga. Vale a pena vir conferir isso aqui no Paramaribo. Esse aqui é um dos exemplos da arquitetura que nós encontramos aqui no centro da capital do Suriname. O nome Paramaribo é provavelmente uma variação do nome de uma aldeia indígena que se chamava Parmimbo e que se situa na foz do rio Suriname, com a origem da língua tupi-guarani, né? Paramaribo significa habitantes do grande rio, em que para significa grande rio e maribo, habitantes. A fundação aqui dessa cidade foi primeiro através de um primeiro assentamento holandês, né? Um entreposto comercial estabelecido por Nicolaes Balistel e Dirk Clarkson Van Saen em 1613. Comerciantes ingleses e franceses também tentaram estabelecer assentamentos no Suriname, incluindo um posto francês estabelecido em 1644. Perto da atual cidade de hoje, né? O assentamento holandês foi abandonado algum tempo depois, antes da chegada dos colonizadores ingleses, em 1650.
Os colonos foram enviados pelo governador inglês de Barbados, Lord Francis Willoughby, 5º Barão de Willoughby de Parham, e estabeleceram a cidade no local de Paramaribo, provavelmente ao sul do atual centro da cidade, mais ou menos isso. A cidade era protegida por um forte, chamado de Forte Willoughby, em homenagem ao Lorde. Em 1662, o atual governador, no caso, que ainda era esse Lorde, recebeu o assentamento e as terras vizinhas, que se estendem até o interior do Suriname pelo rei Carlos II. Aí, ó, tô passando para vocês todas isso aqui é o centro histórico daqui da capital. Você vê que tem muitas casas que estão ainda que não estão mais habitadas hoje em dia e entraram em reforma, né? Que eles estão fazendo uma reforma geral aqui no centro histórico dessa capital. Em 1667, durante a Segunda Guerra Anglo-Neerlandesa, Paramaribo foi conquistada por um esquadrão de navios sob o comando de Abraham Chisholm. O Tratado de Breda, em 1667, confirmou Paramaribo como a principal cidade da atual colônia holandesa do Suriname. O forte que protegia Paramaribo foi renomeado Forte Zelândia, em homenagem à província holandesa que financiara a frota de Chisholm. A cidade também foi renomeada New Middelburg, mas o nome não pegou, né, entre os habitantes, porque eles já conheciam com o nome de Paramaribo. Estamos aqui, ó, Assembleia Nacional. Estamos chegando na Praça da Independência. Aqui é a Praça da Independência. E aqui vocês estão vendo aqui o Palácio da Presidência. Aqui logo à frente. Antigamente essa praça aqui da Independência era chamada de Praça Laranja. E também é chamada de Praça das Bandeiras. Vou dar um zoom aqui para vocês verem que tem várias bandeiras. São as bandeiras pertencentes a toda a comunidade, aos países que são da comunidade caribenha. E aqui, ó, aqui a presidência e a sede do governo aqui de Suriname. Aí à frente é o Palácio da Justiça. O prédio do Palácio da Justiça. E logo ali atrás é Finanças. E o Ministério das Finanças da gente. Tudo aqui próximo à Praça da Independência. Com todos esses prédios governamentais ficam todos ao redor da Praça da Independência. Aqui é uma visão ampliada da Praça da Independência, uma panorâmica para vocês terem uma ideia. E aqui eles têm também duas estátuas que eles homenageiam, que é a estátua de Johann Adolfo Pengel e de Jagernaut Lacrimon. Há também um pequeno memorial logo ali à frente, que é homenagem aos soldados que perderam a vida, os soldados sul-limeneses que perderam a vida participando da Segunda Guerra Mundial como parte das Forças Armadas holandesas. Essa é a principal praça aqui do Suriname, não só por abrigar esses prédios governamentais importantes, como o Palácio da Justiça, Palácio das Finanças,
principalmente por conta do Palácio Presidencial. Também porque é uma praça que diz muito a respeito do país, porque conta também a respeito dos heróis nacionais e também por abrigar todas aquelas bandeiras que fazem parte dos países que estão aqui, os países que fazem parte do Caribe. Todas ali, essa é a união dos países caribenhos. Todo mundo que vem aqui no Suriname, aqui em Paramarimbo, tem que vir aqui nessa Praça da Independência. É um dos pontos turísticos mais importantes do país. Aqui bem de perto, todas as bandeiras, todos os países que fazem parte do Caribe. E aqui, todos os prédios aqui ao lado são prédios do governo. Síntese do que aqui, né? Essa capital é uma antiga cidade colonial holandesa, né? Paramarimbo, que data dos séculos 17 e 18 e plantada na costa nordeste da América do Sul tropical, composta principalmente por edifícios de madeira. Esse é o perigo, já aconteceram vários incêndios aqui que levaram quase a totalidade da cidade. O estilo arquitetônico é simples, simétrico, e que ressalta linhas de gradual influência arquitetônica holandesas e europeias, né? Posteriormente, também algumas norte-americanas, bem como elementos da cultura crioula, porque aqui tem a influência aqui também dos povos originários, né? Reflete a sociedade multicultural do Suriname. Suriname, ele é um país multicultural, porque é formado por várias etnias. Você vai ver aqui muito descendente de indiano, de javanês, holandeses, claro, bastante, né? Porque foi colonizado, então tem muitos holandeses ainda aqui na cidade. E também chineses. Tem de tudo aqui. O centro histórico da cidade está localizado ao longo de toda a margem esquerda do rio Suriname. E ele está definido, né, como essa margem esquerda, como Samdijk Creek ao norte, pelo Vlotre Creek ao sul. Eu não sei bem se eu estou falando a pronúncia é certa, porque eu não sei falar holandês, mas é mais ou menos isso. Dispostas a partir de 1800, na verdade 1800 não, foi desde 1683, né? Em um padrão ao longo do eixo que vai do nordeste do Forte Zelândia, que era lá, naquela lateral de lá do Palácio Presidencial, aquele forte. As ruas principais seguem cumes de conchas que fornecem uma base naturalmente drenada para a construção, né? No final do século XVIII, as habilidades holandesas de engenharia e planejamento urbano permitiram que a cidade se estendesse por terras pantanosas ao norte. Elementos importantes da paisagem urbana, né? E permitiram isso, que dos principais elementos de engenharia holandeses tem essa consequência de modificarem a arquitetura para poder eles irem para locais que antes eram tidos como inóspitos para a construção. Os principais pontos importantes da paisagem urbana, né, desses elementos,
são o Forte Zelândia, que foi construído em 1667, e o Grande Parque Público, que é o Jardim das Palmeiras, que ficou atrás do Forte Zelândia, né? E que tem mais ruas largas, arborizadas e espaços abertos. O Palácio Presidencial, ele foi do século XVIII já. Ele foi construído, aquele Palácio Presidencial, em 1730. Ele é originalmente construído em pedra, mas com piso superior em madeira. O Ministério das Finanças foi em 1841 e é uma monumental estrutura de tijolos com pórticos clássicos e a Torre do Relógio. Ali, ó. Tá bem ali. O Ministério das Finanças. Vocês verem que ele tá... Vou dar um zoom. Embaixo ele é de tijolinho, né? E em cima tem a torre com relógio. Tem também uma igreja reformada, no estilo neoclássico, também outra, que também datando do século XIX. E a Igreja Católica Romana gótica, que ela é uma construção totalmente em madeira. É aquela lá na frente, que é a igreja de São Pedro e São Paulo, toda de madeira. Uma das maiores construções totalmente de madeira do mundo é essa igreja aqui do Suriname. Paramaribo é um exemplo excepcional da fusão gradual da arquitetura europeia e das técnicas de construção com materiais e artesanatos indígenas sul-americanos para criar uma nova linha de linguagem de arquitetura. Isso a gente vê ao longo de toda a cidade daqui. Outra coisa, ele é um exemplo único, essa cidade, de contato entre a cultura europeia, que no caso dos Países Baixos, né, que é da Holanda, e as culturas de ambientes indígenas. E ao longo de uma colonização intensa que teve aqui nos séculos 16 e 17. Junto dos índios também, e também dos escravos, né, que foram trazidos, dos africanos que foram trazidos para cá na época da escravatura. Olha outro prédio aqui também, toda a arquitetura. Aqui é uma escola, Santa Elizabeth, toda construída nesse mesmo estilo, de tijolinho e naquelas linhas arquitetônicas que eu tinha dito. No momento de extensão atual, né, a maior parte do tecido urbano, né, da capital daqui do Suriname, que é totalmente datado ainda nos dias de hoje, em 2024, ele ainda, toda a construção faz parte de prédios que foram construídos entre 1680 e 1800. Sobrevivem praticamente intactos. Imagine você no século 21 chegar numa capital de um país que os prédios todos ainda foram construídos, a grande maioria, né? Óbvio, e principalmente no centro histórico, e entre os anos de 1680 e 1800. Isso também se deve ao baixo crescimento econômico das últimas 3 décadas, né? O padrão urbano original ainda é autêntico aqui em relação ao ambiente histórico construído. Não ocorreram grandes mudanças ao longo desses quase 500 anos. E nenhuma linha de construção foi alterada e nenhum edifício alto foi construído no centro da cidade. Só temos aqui no centro da cidade prédios baixos de madeira, nesse mesmo estilo. Aí de novo a Catedral de São Pedro e São Paulo, que é uma obra arquitetônica, como eu já falei, totalmente de madeira por dentro e por fora. Agora tem o lado ruim, né? Muito grande da cidade ser toda em madeira, né? Os edifícios de madeira, obviamente, são muito vulneráveis ao fogo, e o centro da cidade
é vulnerável à falta de aplicação de controles de proteção, né? Então, e também como aconteceu alguns casos de negligência, também devido à situação econômica, então, como não tem dinheiro, não tem prédios que estão, vocês devem ter visto aí na filmagem, muitos prédios que estão praticamente caindo. Não mora mais ninguém e que hoje em dia são verdadeiros escombros no centro aqui da capital do Suriname, né? Isso aí é um perigo, porque pode afetar as pessoas na hora que forem passando, ou mesmo ser mais questão da integridade do imóvel comprometida, pode acabar com outros prédios na redondeza, né? Então, desde sempre, a integridade do imóvel comprometida pela inserção de uma nova praça, alterando o padrão ao redor da Praça da Independência, por exemplo, introduzindo a superfície, foi melhorada, introduzindo uma superfície pavimentada, só naquela região ali da Praça da Bandeira, né? E aí deu uma melhorada na cidade, né? Deu um paisagismo verde que isso antes não tinha. E outra coisa também, a parte da integridade da propriedade vulnerável ao desenvolvimento da zona portuária, que embora tenha um potencial enorme aqui de contribuir positivamente para a economia da cidade, porque o país está super localizado, né? Ele também tem um potencial de impactar gravemente o valor universal excepcional da propriedade, se não for adequadamente concebido e localizado. Ou seja, resumindo para vocês, o porto aqui poderia, aqui da cidade, ser economicamente maravilhoso para o desenvolvimento do país. Mas por não ter estrutura e o país não investe nisso, o que acontece? O país continua financeiramente ruim. Então, a falta de investimento gera a questão do não crescimento econômico do país. É uma cidade super autêntica aqui, né? Essa capital. Existem 291 monumentos listados em Paramarimbo nas últimas 3 décadas. Apenas alguns desapareceram em favor de novos desenvolvimentos. Muitos dos monumentos apresentam elevada autenticidade devido à utilização de técnicas e materiais tradicionais em obras de reparação e reabilitação, né? Embora alguns edifícios de madeira, pouquíssimos, foram substituídos por betão. Olha lá, ali é uma catedral, eles chamam Catedral Central. É um prédio bem antigo, que fica também aqui no centro. A proteção, né, dos mais de 250 monumentos listados aqui na capital foi inicialmente garantida pela Lei de Monumentos de 1963. Em 2002, essa lei foi substituída por uma nova Lei de Monumentos. Essa lei foi de 5 de setembro de 2002, que prevê a designação de bairros históricos protegidos, com controle sobre intervenções provisórias e tal, e obriga os proprietários, muitos desses proprietários, a fazerem o quê? Eles dar manutenção, né, nesses prédios. Aí essas obras de pavimentação aqui, no centro da cidade também tem poucos prédios novos, né? Em geral são de grandes redes, né? Como Burger King, tem McDonald's também, mas a maioria são prédios históricos. E esses, sim, voltando, entre 2007 e 2010, novos monumentos foram adicionados à lista de monumentos de Paramarimbo. E em 2011 a lista foi ampliada com mais 25 monumentos, obrigando a todos esses prédios que foram listados e catalogados que os proprietários têm que fazer a manutenção para que eles não venham a ser demolidos, né? Mas infelizmente ainda vemos aqui no centro muitos prédios como esse, total abandono. Vê que é um prédio de linhas clássicas aqui, que se fosse preservado seria muito bonito.
Achei interessante aqui, em termos culturais, a capital aqui do Suriname, mas assim, ela é um povo também bastante receptivo, os locais lhe tratam super bem, né? Como a população é muito diversificada, você vê características étnicas super diferenciadas também, né? Entre os primeiros colonos britânicos que estavam aqui, desde que foi a população até judeus, né? Das mais antigas, uma das mais antigas sinagogas está aqui. Eu já mostrei nesse vídeo, que é juntamente com a grande mesquita também daqui, né? A população, né, da cidade aumentou muito depois de 1873, né? Por conta dos escravos que vieram para cá. E mesmo libertos, eles foram autorizados a continuar trabalhando aqui. E isso tudo, essa história toda é que faz a grande miscigenação racial que existe aqui nesse país. O clima aqui do Suriname, principalmente da capital, é um clima de floresta tropical, né? A cidade não tem uma estação seca. Todos os 12 meses do ano medem mais de 60 milímetros de chuva, muita chuva aqui, viu? Chove o tempo inteiro. E aquele clima úmido, bastante úmido aqui. A cidade, assim, os meses mais secos que podemos ter aqui é o mês de setembro e de setembro a novembro. O período mais seco e chuvoso muito é maio, junho, julho, né? As temperaturas são altas um ano inteiro aqui na capital do Suriname. É um calor. Agora mesmo estamos com mais de 33 graus. E é uma sensação assim daquele calor úmido, a pessoa acaba suando bastante. Quando é tempo frio aqui, o frio daqui de Paramarimbo é a mínima de 24 graus Celsius. E a mais baixa temperatura, né? E ela recebe, é uma cidade que recebe quase 2.500 milímetros de chuva por ano. Muita água aqui o ano inteiro. Aqui uma outra avenida bem movimentada aqui no centro de Paramaribo. Com lojas, com tudo aqui, para mostrar a vocês que estão reconstruindo aqui o centro todo, tá cheio de obras. Os ônibus ali, os ônibus urbanos, são ônibus coloridos também. Tem muita van aqui também, mais vans. Transporte público aqui em Paramarimbo é bem deficiente, viu? Tem esse detalhe também. Quase não vemos ônibus. Não existe metrô. Muitos carros. As pessoas, na verdade, se locomovem mais aqui em carros particulares e táxis. Outra coisa, aqui não tem Uber, não funciona Uber, nem Pop, nada disso. Além de carro particular, só mesmo táxis. E o custo de vida aqui, eu achei bastante caro, viu? Não achei barato, não. Para vocês terem ideia, um táxi do aeroporto para aqui, para o centro da cidade, $50. E não tem, é tabelado, não tem como conseguir mais em conta. Chegando agora em mais outro ponto turístico importantíssimo aqui no Suriname, que é o Forte Zelândia. O Forte Zelândia, que é um ponto do forte que tem uma construção de proteção, ela é do século XVII.
Aqui é a entrada do Forte Zelândia. O Forte Zelândia é um complexo de prédios e fica à beira do Rio Suriname. O prédio principal, que é realmente a fortificação, ele serviu, fica ali atrás, ó. Deixa eu puxar aqui para vocês verem, dar um zoom. Serviu ao longo de vários séculos como proteção aqui para o país, para o Suriname. Aqui, vamos ver aqui do que se trata esses monumentos. É uns monumentos, são 3 estátuas e que elas significam e mostram a origem do povo do Suriname. São os povos primitivos daqui. Ficam aqui também no complexo do Forte Zelândia. O Forte Zelândia ele foi construído no século em 1600 e início de 1600, no século 17. E depois que os ingleses saíram daqui, os holandeses que tomaram conta, né, do país do Suriname, eles resolveram trocar de nome e transformar ele com esse nome de Zelândia, em homenagem a um dos militares que serviam. O complexo está todo em obras. Atrás tem um jardim. Hoje em dia ele só serve mesmo como um ponto de visitação, um ponto turístico, não mais como um prédio de proteção, né, para o país. Mas também tem umas histórias meio tristes aqui que aconteceram nesse Forte Zelândia há não muito tempo. O país já tinha independência, né, da Holanda, mas aí tinha um governo que era um governo que não era um governo, era um governo ditatorial na época. Então, algumas pessoas, e dentre elas jornalistas, gente do povo também, era um grupo de pessoas que começaram a tentar, estavam revoltadas a respeito do que estava acontecendo aqui no Suriname. Só que aí o que aconteceu, elas foram levadas aqui para o Forte Zelândia, na época pelo governo, e aconteceu um massacre. Todas essas pessoas que estavam lutando, no caso, porque não aguentavam mais no poder ditatorial, foram mortas. E dentro do forte tem até hoje, tem várias marcas de tiros onde foram executadas essas pessoas. Essa é a parte triste da história, mas a gente tem que conhecer tudo, né? Aqui já é um monumento ao soldado. Aqui, aos soldados que lutaram pela independência do Suriname. Tem até a data. Esse monumento tem a data 25 de novembro de 1975, em homenagem a eles. E é tranquilo, as pessoas ficam aqui sentadas. É um lugar bem agradável. Também é outro ponto que não pode deixar de conhecer, vindo aqui ao Suriname. E o Suriname, aqui, a capital, fica no meio da floresta. Tanto esse forte aqui, nesse complexo desse forte, como também a Praça da Independência. A Praça da Independência, ela é encontro matinal dos pássaros aqui na capital. É outra curiosidade. Eles de manhã têm a revoada de pássaros. Porque é uma capital que está dentro da floresta, né? É um país
é um dos países com a maior quantidade de mata preservada hoje em dia, é o Suriname. Voltando aqui, o Forte Zelândia fica bem próximo, ao lado da Praça da Independência. Essa parte da cidade aí eu gravei durante um domingo. Vocês podem ver que a rua está bastante deserta, como na maioria das cidades, né? Aos domingos fica com pouco movimento. Mas o cenário muda completamente durante a semana. As ruas ficam cheias de carros e buzina para todo lado. É um país com um povo acolhedor e uma cultura multiétnica. As belezas naturais do lugar também são merecedoras de destaques. E para se encantar com florestas, praias, tem que conhecer o Suriname melhor. O Suriname é um destino ideal para quem gosta muito de ter contato com a natureza. A maior parte do território é tomado por uma floresta tropical, né? E por savanas desabitadas. Então, tem gente que gosta de fazer passeios 4x4, e por trilhas fechadas, matas bem fechadas mesmo, observar a fauna e contemplar paisagens ainda um pouco desbravadas. Isso não é muito meu forte, né? A primeira coisa que vocês precisam saber é que o Suriname é um destino turístico ideal para quem gosta muito, mas muito mesmo, de ter contato com a natureza. Nessa rua, estávamos passando aí num mini shopping, onde tem uma corretora de imóveis, um restaurante e também um tabelionato de notas. Esse próximo prédio aí, que eu vou mostrar agora, é o Ministério da Educação, Ciência e Cultura do país. Ele também está passando por reformas, como a maioria dos prédios históricos aí no centro da cidade. Eles estão dando uma revitalizada, né? Na capital e no centro histórico. Achei isso bem legal. Tava precisando mesmo, né? O Suriname é um lugar raramente lembrado por turistas na hora de escolher o próximo destino de férias. Mas, como eu sempre digo, né? Cada lugar tem sua beleza. Vale a pena dar uma chance ao Suriname. Aqui no Suriname nós ficamos hospedadas nesse hotel, Hotel Palácio. Ele fica super bem localizado, bem no centro de Paramarimbo. Um hotel bem confortável. Os preços começam a partir de $100 do dia, uma diária. Não é tão baratinho, né? Barato não é, mas pelo conforto que tem e assim, a segurança também. Super seguro o hotel, bem confortável, um estilo colonial. Aqui, vou subir aqui, ó. Agora, só tem uma coisa, esses hotéis daqui do centro, como são casas coloniais antigas e que eles pegaram e transformaram, a maioria não tem elevador. Aqui é o hall de entrada do hotel. Ali fica a recepção. O local que ali na esquerda, o local onde o restaurante. Muito bom mesmo esse hotel. Gostei bastante aqui da localização e do conforto desse hotel aqui. Hotel Palácio, aqui no Suriname. Muito bom. É uma dica para vocês, se vocês vierem para cá, para o Suriname, é uma opção de hospedagem. Vou falar para vocês minhas considerações finais a respeito dessa minha visita aqui ao Suriname, particularmente na capital, Paramarimbo. Eu achei um país relativamente seguro. Eu vim mais receosa pelos comentários que tinham antes, mas deu tranquilo para passear. Andamos por todo aqui o centro, fomos em todos os pontos turísticos próximos a pé, porque ficamos localizadas bem central. A respeito dos custos, para vir aqui para o Suriname, brasileiro não precisa de visto, mas obrigatoriamente tem que pagar uma taxa que é muito mais cara do que muitos vistos de alguns países.
Para você atualmente, agora em junho de 2024, vir ao Suriname, você tem que pagar $50 para a entrada, mais $8 por taxa de serviço, ou seja, quase $60 só para entrar no país. Fora isso, o aeroporto fica distante da cidade, bastante distante, quase 50 quilômetros, e eles cobram muito o transfer. O transfer é $50 para vir do aeroporto até o centro da cidade. E não tem negociação, viu? É fixo esse preço e pronto. Então, no mínimo, você vai gastar $100 só de transfer entre ida e vinda para o aeroporto. Outra coisa, eu não vi muitas opções tem restaurantes, mas aqui no centro da cidade não achei uma grande variedade de opções para fazer almoçar, jantar, porque fecham tudo muito cedo. Os shoppings que tem aqui, os maiores shoppings, ficam localizados bastante distante também daqui do centro da cidade, né? E, em resumo, não achei uma cidade barata, eu achei um país caro pra gente, pra brasileiro, porque tudo, inclusive uma curiosidade, vocês sabem que existe um índice medido financeiramente através de grandes economistas, que é o valor do Big Mac ao longo dos países. E aí você tem uma ideia. Aqui, para vocês terem ideia, em dólar, o pacote do lanche no Big Mac aqui sai mais do que $10. É bastante caro, e muito mais caro do que muitos países que tem moeda como o dólar ou o euro. Sai. Hoje, vocês terem ideia, para cada dólar dá mais ou menos cerca de um dólar, sai 30 dólares do Suriname, que é a moeda local. Enfim, é uma opção para brasileiro vir para cá? É uma opção, porque o país está na América do Sul e bem próximo ao Brasil. E se vocês quiserem vir do Brasil direto aqui para o Suriname, tem um voo direto. Esse voo foi o que nós pegamos. É um voo da Gol, que sai direto de Belém, Belém Paramarinho. Então vocês vêm direto do Brasil para cá. Mas não é um voo barato também. Até o voo é caro. Mas não deixa de ser mais uma opção, né? Vai depender de vocês. Aí eu vim aqui para mostrar e vocês tirarem suas conclusões a respeito do país. Espero que vocês tenham gostado de tudo que eu pude mostrar aqui do Suriname para vocês. E aguardo vocês no próximo vídeo.